Quero ler Neemias 1, é um texto que eu amo demais, e eu creio que Deus está nos ensinando em todo o tempo um valioso princípio. Primeiro precisamos ser, para depois fazer. É importante demais isso. E essa palavra precisa ecoar no coração de todo discípulo de Jesus. Esse é um texto que vai vai reforçar isso no nosso coração, principalmente para aquele discípulo que serve mesmo, que gosta de servir, arregaça a manga, tem a cultura de servir no reino, servir na igreja local, servir as pessoas que ele ama, principalmente para esse discípulo que faz tudo isso com dedicação e amor. Olha só, vamos lá. Neemias 1, eu quero ler de 1 a 4, acompanha comigo. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, palavra de Neemias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí eu quero pular para a parte C do versículo 11. Vai dizer o seguinte: é uma oração dele para Deus: faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência do rei. Eu quero pular para o capítulo 2, versículo 4 e 5, e eu termino a leitura aqui. O rei me disse, e aí ele já foi falar com o rei, e o texto vai dizer: o rei me disse: o que você gostaria de pedir, Neemias? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. É um homem de Deus, apaixonado por Deus, apaixonado pelo seu povo, apaixonado por gente que está preocupado com essas pessoas, e decide tomar uma decisão, e Deus abre as portas para ele, e ele começa o seu ministério de reconstrução dos muros de Jerusalém. E eu quero orar mais uma vez, pedindo para que a palavra do nosso Deus, ela possa entrar no nosso coração e na nossa mente de tal maneira que gere mudanças no dia de hoje. Existem coisas que precisamos avançar, e o meu desejo é que o Espírito Santo nos ajude a avançar naquelas coisas que estão ainda paradas, estagnadas, mas para a glória dele. Vamos orar? Pai, consagramos a Ti agora essa palavra, consagramos o meu coração, o nosso coração, a nossa mente. Que da minha boca, Deus, não saia palavras humanas, mas palavras que venham do Teu Espírito Santo, e que essas palavras possam gerar transformação, mudança, Deus, em nossa vida, e que áreas da nossa vida que estão ainda destruídas, estão em ruínas, que a partir de hoje o Senhor possa promover a reconstrução dos céus em nós, e que a partir de nós, outros homens e mulheres possam experimentar o milagre do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tem um pano de fundo rápido a respeito desse texto. O povo de Israel foi liberto do cativeiro da Babilônia, glórias a Deus. Jerusalém ainda permanecia destruída. A libertação do povo não resolveu esse problema. Jerusalém ainda estava destruída. E aí o texto vai dizer que Anani, irmão de Neemias, veio de Judá com outros homens. Quando eles chegaram perto de Neemias, Neemias pede para ele um relatório. Me diga o que está acontecendo lá na minha terra. Ele recebe o relatório. O texto vai dizer que ele se entristece, ele se desfalece, ele fica dias lamentando, jejuando, orando.
fala com Deus, Deus dá uma visão, essa visão precisa de ousadia, e ele encontra uma maneira de poder otimizar essa visão, que é falar com o rei. Ninguém melhor do que o rei para me ajudar. Ele vai e fala com o rei, pede autorização ao rei Artaxerxes, e o rei autoriza Neemias a cumprir esses planos, e Deus dá autoridade, encorajamento, e Neemias recebe a ajuda do povo de Deus. Aí Deus levanta pessoas para ajudá-lo. Eu me identifico demais com essa história, e eu creio que essa é a realidade de todo crente, discípulo de Jesus. O povo de Deus é liberto do cativeiro da morte, do pecado, é ou não é? Passamos por isso? Todos nós somos restaurados pelo próprio Deus. E aí, logo após esse momento que nós estamos no primeiro amor, olhamos para as pessoas e percebemos que elas também precisam de restauração, e nos entristecemos, choramos, lamentamos com a notícia de que homens e mulheres próximos de nós ainda estão perdidos, sendo destruídos. E aí começamos a observar a necessidade no reino de Deus, a necessidade na nossa sociedade, das pessoas. Percebemos a necessidade da nossa igreja local, nos colocamos à disposição e fazemos algo em nome de Jesus. Tem tudo a ver com a gente essa história. Só muda o tempo, só muda as pessoas, mas a história é a mesma. Na história que lemos, Deus reconstrói o coração do seu povo, enquanto o povo reconstrói as muralhas de Jerusalém. Na história de hoje, na nossa história, Deus reconstrói o coração do seu povo, enquanto o seu povo reconstrói a história dessa igreja local. Nesse tempo, tem a ver conosco. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, percebe que Jeremias, no capítulo 33, ele vai transmitir a palavra de Deus, e Deus vai dizer: eu mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu não tenho noção como era o antigamente de Deus, como Deus fazia no meio do seu povo, com os detalhes, mas a gente sabe que toda vez que Deus entra para reconstruir algo na vida do seu povo, é maravilhoso e dura para sempre. E dura para sempre. E baseado nessa palavra, eu quero entregar para vocês 3 verdades no processo da reconstrução. Eu queria que você ficasse atento agora. Você também que está em casa, fique atento, pegue uma caneta, não deixe passar nenhum detalhe. E eu quero, nesse primeiro ponto, ressaltar o capítulo 1. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, você fica bem à vontade. Primeira verdade no processo de reconstrução de Deus em nós: enquanto trabalhamos para Deus, Deus trabalha em nós. Enquanto trabalhamos para Deus, Deus trabalha em nós. Talvez você tenha a sensação de que enquanto você está fazendo algo, ninguém se preocupa com você, porque talvez é a sensação que você tem por muitas vezes. Talvez essa é a sensação que você está no seu coração. Estou fazendo tanto, quem é que vai fazer por mim? Enquanto nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha em nós. Enquanto o povo reconstrói os muros, Deus reconstrói o povo. Esse é o texto. Enquanto o povo se dispunha ao serviço para Deus, recebeu o desafio de Neemias, eles arregaçaram as mangas e se colocaram à disposição. Deus promovia mudança no coração do povo. E aí no capítulo 1 você vai perceber isso. Olha só, versículo 6b. Enquanto isso acontecia, enquanto eles trabalhavam, olha o que acontecia no povo. 6b, eles admitiam suas mazelas uns para os outros, eles confessavam pecados. Versículo 7, eles abriam seus corações e um orava pelos outros. Versículo 8 e 9, eles lembravam das promessas que eles receberam de Deus, porque esse é um exercício que precisamos fazer diariamente. Versículo 10,
Eles reforçavam em Deus a paternidade dele no povo. Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele está conosco. E Deus fazendo tudo isso de dentro para fora. Versículo 10 ainda, eles reconhecem o poder de Deus. Pensa, enquanto eles estão trabalhando, colocando cada tijolo, a sua mente, o seu coração estava vivendo isso. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, eu não mereço o que Ele tem entregue nas minhas mãos. E a unidade era formada, a vida na vida acontecia, a restauração estava sendo feita de dentro para fora, e Deus fazia isso no coração do seu povo. O povo de Deus buscava e adorava a Deus em todo o tempo, enquanto serviam e trabalhavam na construção do muro. Eles não segmentavam as coisas. Enquanto eu trabalho, Deus fica de lado. Não, enquanto eu trabalho, Deus trabalha em mim. Enquanto eu trabalho, o meu coração precisa estar conectado em Deus, porque Ele está conectado em mim. Enquanto eu me preocupo com o meu próximo, Deus se preocupa comigo. Se isso é verdade, deveríamos pensar nisso 24 horas. E Deus nos encoraja a viver nessa dimensão. Esse é o grande desafio para quem serve pessoas e para quem serve na igreja local. Continuar buscando a Deus e recebendo dele. Porque é natural. Você que tem o hábito de servir, você que tem o hábito de abençoar as pessoas, normalmente você esquece não apenas de si, mas a tendência é esquecer também da família e também esquecer de Deus. E chega um momento que você está tão esgotado que você não quer ver mais ninguém. Eu não quero ver pessoas, eu não quero nem saber de Deus, e muito menos da igreja local. Porque você como ser humano, eu como ser humano, somos limitadíssimos. Por isso a conexão em Deus o tempo todo. E eu acredito que enquanto nós trabalharmos para Deus, estivermos conectados nele, mais e mais Ele vai acrescentar o que falta em você, no seu coração. Mas também esse é o grande desafio que nós temos, mas é um grande benefício para quem serve pessoas e para quem serve na sua comunidade local. Deus cuida de você, creia nisso. Deus cuida de você. Ele está cuidando de mim. No momento que eu não posso cuidar nem de mim, nem da minha família, Ele cuida dos seus. No meio dessa pandemia, aqueles que achavam que tinham controle de qualquer coisa, estão percebendo que não tem controle de nada. E Deus tem nos levado em uma resolução em nossos pensamentos. Não adianta, nada está no controle das nossas mãos. E o que nos resta como discípulo de Jesus? Servir a Deus, obedecer a Ele, servir pessoas que Ele coloca no nosso caminho, porque aí sim, aquilo que falta em você será preenchido pelo próprio Deus. E eu sei que o que nós fazemos para Deus e para o seu reino é lindo demais. Todo esse esforço que nós estamos fazendo, todo esse movimento de construir uma nova igreja que nasceu no coração de Deus, nós não seríamos nada, isso não estaria acontecendo se não fosse pelo nosso trabalho, pela nossa oração, pela nossa dedicação, pelo nosso esforço. Deus reconhece isso, eu reconheço isso. Temos uma parte muito importante na construção dessa igreja, porém, esse trabalho não pode parar a obra que Deus está fazendo em você. Não pode parar. Continue servindo, continue construindo aquilo que Deus está pedindo de você, mas permita que Ele construa também a sua vida, que Ele trabalhe em você. A segunda verdade no processo de reconstrução que encontramos nesse texto, quero que você anote aí, você que está em casa, escreva isso. Olha só, enquanto trabalhamos para Deus, pessoas se levantarão como oposição.
Não tenha dúvida disso. Talvez essa é a parte mais enjoada de ser crente, né? Tá, e as percepções, os problemas existem. Enquanto o povo reconstrói a cidade, pessoas se opõem a eles. Essas pessoas estavam olhando para Deus, para a vontade de Deus, para o trabalho que Deus colocou em suas mãos, mas existiam pessoas ociosas, pessoas que não tinham mais nada para fazer e estavam se preocupando com o sucesso daquele povo. E o texto vai dizer que eles não fizeram outra coisa senão se opor, quase como profissão aqui. E eu quero dizer que nós sempre vamos encontrar oposição em quase tudo que fizermos, ou até mesmo em tudo. Se você faz para Deus, se você faz em nome de Deus, se você faz em obediência a Deus, eu não tenho dúvida, você terá oposição. Normalmente, quando servimos, a nossa atenção às pessoas fica mais apurada, é ou não é? Quando você é convidado para servir, e aqui isso vai acontecer em breve, você terá muitas oportunidades para servir nessa igreja local, mas eu sei que você já teve essa experiência. Quando você é convidado a servir, a sua atenção aumenta, é ou não é? Você vai servir na hospitalidade, na recepção. Você sabe que tem que dar um bom dia, você sabe que tem que dar um sorriso, você sabe que tem que ser agradável, é natural, ficamos atentos. Quando nós somos convidados a evangelizar, a gente já vai preparado para isso, diferente quando nós vamos trabalhar. Normalmente, no geral, eu sei que tem pessoas que acordam assim, está evangelizando em qualquer ambiente, nasceu para isso mesmo, tem esse dom, não consegue dormir sem pensar nisso, chora por qualquer pessoa, por amor a ela. Mas normalmente quando nós servimos, a nossa atenção fica mais apurada, e com isso recebemos palavras de encorajamento. É isso aí, Deus abençoe, vai em frente. Palavras de gratidão, muito obrigado pelo seu serviço, o que você tem feito é maravilhoso, tem abençoado muito a minha vida. Mas ao mesmo tempo você vai receber palavras de dispersão, palavras de distração, e normalmente começa assim: isso não precisa, segura mais um pouco, deixa para depois. Por que vocês estão fazendo tudo isso? Olha o resultado, vocês não estão vendo nenhum resultado. É natural. E nessa história existe uma cena característica que é importante a gente entender. Enquanto Jerusalém estava em ruínas, não tinha oposição. O texto não vai dizer isso. Você vai encontrar alguém prejudicando Neemias, desencorajando Neemias, falando alguma coisa contra Neemias? Não. Enquanto estava em ruínas, teoricamente tinha uma certa paz. Os inimigos estavam adormecidos. Ninguém se levantava para se manifestar, para se opor, para reclamar. Está ruim, mas está bom. Já ouviu isso? Está ruim, mas está bom. Melhor não mexer. Deixa quieto. Está bom assim. Agora, depois que Neemias assume a responsabilidade que Deus entregou, depois que Neemias entende que precisa reconstruir a cidade, os muros, começam a surgir os opositores. E esses opositores têm nome: Tobias e Sambalate. E talvez quando você ouve Tobias e Sambalate, na sua mente vem outros nomes. É normal, na minha também vem. E é inevitável lembrar da história, da minha história com a minha família no meio desse processo. Mas esses homens, aí eu quero pular já para o capítulo 4, depois você pode abrir, vai ler em casa. Eles começavam a ridicularizar o povo na frente dos poderosos de Samaria, versículos 1 e 2. Começavam a humilhar, eles eram autoridades, eles estavam de fora, avaliando, e é sempre mais fácil você ficar assistindo para saber se a Lagoinha Church de Porto Alegre vai dar certo ou não, é ou não é? É muito mais fácil, é um fato, é mais fácil. É mais difícil pegar no tijolo, na enxada, na pá, levantar cedo todo dia e clamar: Deus, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. E o texto vai dizer que eles ridicularizavam o povo na frente dos poderosos. Olha só, olha essa corda aqui.
não vai dar certo. Quem são eles? Versículo 3, eles começavam a menosprezar. Versículo 8, eles causaram confusão. E você pode causar confusão de diversas maneiras: com fofoca, com mentira, com sofismas, com perguntas dúbias. Tu coloca um ingrediente do mal ali, sai. Será? E sai. É o que estava acontecendo aqui. Versículo 8, eles planejaram um ataque, porque só o discurso não dava, a fofoca já não era suficiente, já não estava adiantando. Então eles começaram a planejar fazer o mal intencionalmente, porque o diabo, ele não para. Nós não temos forças para pará-lo. O único que pode é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. E aqui aconteceu isso, e o povo dizia: já não temos mais força. E aí, cada uma dessas setas que eram lançadas em direção ao povo começava a minar o coração de cada um. Eles têm razão. Olha só como tem muita coisa para fazer. Está tudo destruído. Quantos quilômetros são essa muralha? Gente, eu não sou pedreiro, eu não tenho experiência com obra. É muito tempo, precisa de muita habilidade, precisa de muito conhecimento. E a gente começa a pegar verdades, e é uma verdade, mas começamos a colocar no lugar de Deus, no poder de Deus. Só que quando nós olhamos para o poder de Deus, com as lentes do poder de Deus, começamos a olhar para esses problemas como nada. Mas essas setas alcançaram o coração do povo, começou a minar o coração do povo. E eles falavam: nós não conseguiremos, Sanbalat tem razão, é melhor desistir. Gente, não é muito diferente de nós. Olhamos para a nossa realidade e nós percebemos que ainda há muito para fazer, é ou não é? É uma verdade. Tem ou não tem muito para fazer, Sara? Tem, né? Tem muito para fazer, muito. Eu não quero enganar vocês, mas é muito. E essa é uma verdade. Não somos o maior ministério, não somos a maior igreja, não somos os melhores homens e mulheres do planeta. Também é uma verdade. Não somos os mais capacitados. E a impressão que dá, e eu sei disso porque eu também tenho, é que essa igreja jamais vai alcançar o resultado. Humanamente falando, ela não vai mesmo. Mas é como hoje. Só que mesmo assim, eu não sei como você faz, eu imagino que se você está aqui, você também processa da mesma maneira. Entramos com esses pensamentos, mas colocamos diante de Deus: Deus, mesmo assim, eu vou levantar e vou trabalhar. E fazemos, e servimos, damos o nosso tempo, damos a nossa energia, damos os nossos recursos, damos a nossa juventude, em prol a uma visão que Deus nos deu. Só que normalmente olhamos para fora, no meio desse trabalho todo, olhamos para fora e começamos a dar ouvidos a outras pessoas, porque também é natural. Alguém quer nos dar um conselho, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer dar um palpite, alguém quer nos dar uma direção, e vamos ouvir porque somos educados, conversamos. Só que no meio dessas conversas, elas começam a pontuar os pequenos problemas, os pequenos desafios, os pequenos erros. Olha só, é um restaurante, não é um salão de culto. E essas pessoas que eu acredito que na maioria das vezes não vêm por mal, mas elas são sem noção, porque a noção não tem que ser dada a elas, tem que ser dada ao povo que está reconstruindo, é ou não é? E a gente começa a ouvir e sem querer perdemos o foco, porque realmente o Covid, as máscaras, o restaurante, as igrejas locais, tem igreja que não está fazendo culto ainda. Começamos a encontrar motivos para dar uma pequena pausa. E mais, observamos pessoas reclamando, se afastando, se perdendo, caindo no engano da oposição. Isso está acontecendo hoje.
é uma realidade que Deus nos chama para termos a atenção. Só que mediante a isso, Neemias entende, percebe, faz a leitura correta do seu povo, e ele tem a seguinte postura, versículo 14, olha só: eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades, e a seus oficiais, do menor ao maior: não tenham medo, lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. Traga para sua memória aquilo que te dá esperança. Não dê ouvidos, por mais bem intencionados, mas não dê ouvidos a essas pessoas que estão tentando te parar, até por amor. Está muito cansado. Acontece isso comigo o tempo todo. Eu falo com a minha mãe: ô filhinho, está bem? Precisa de alguma coisa? Está cansadinho, né? Falei: tô, mãe, mas eu vou avançar. Amém? Eu já começo a desconversar, porque daqui a pouco eu estou me achegando essa palavra e vou dar uma dormida, porque é normal. E aí ele fala para todo mundo: lembre-se como Deus, o Senhor, é grande e terrível. Ele é poderoso, e ao mesmo tempo Ele deu uma missão a você. Acorda, fica atento, não é momento de descansar. Descansa na hora certa. E Ele vai continuar dizendo: e lutem. Por quem? Por Deus? Não, Deus não precisa que lutemos por Ele. É arrogância da nossa parte. Lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus maridos, pelos seus lares. E Deus está refocalizando a nossa visão. Faça tudo isso por amor ao povo de vocês. Temos ovelhas perdidas, ovelhas feridas, ovelhas sem pastor. E Jesus já disse isso: você me ama, então apacenta. É isso. Jesus não precisa do nosso amor, da nossa ajuda. Deus não precisa de nada humano, mas os nossos precisam. E Ele refocaliza o povo. Lembra dos seus filhos, lembra da sua esposa, do seu marido, da batalha que vocês viveram anos, 70 anos. Lembra disso? Então vá em nome de Deus, mas por amor a eles. Permaneça firme. É palpável. Seja encorajado por Deus e pela realidade que Ele te colocou a viver. É por amor à minha família que eu também estou aqui. É por amor aos meus filhos. É por amor a homens e mulheres que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho chorado por eles. Deus, me usa de alguma forma. E Deus manda: vai, continue. Eu quero te dizer que nós precisamos encarar essa boa obra como se fosse a nossa última, porque Sambalate e Tobias, os nossos Sambalates e Tobias, têm apenas um objetivo: parar a boa obra, de qualquer maneira, seja com palavras de encanto, ou seja com guerra. E esse texto ecoava na minha mente e no meu coração: lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pela igreja que Deus está colocando no seu coração, nas suas mãos. Lute pela visão de Deus. Eu falava: Deus, é isso mesmo. Claro que era difícil, mas Deus vai nos dando casco de tartaruga. Hoje, se baterem como bateram em nós ano passado, a gente não sente tanto mais. Por quê? Estamos mais fortalecidos. É dessa maneira que precisamos encarar. E eu percebi que a oposição só vai acabar de duas formas: se nós pararmos de trabalhar, ela acaba, ou se nós chegarmos até o fim. Porque lá no final eles não vão ter mais o que fazer. Acabou o papel deles, encerrou. E existe um fim para essa nossa jornada. Não é a eternidade, não é. Na nossa história como família, Deus iniciou um ciclo em outubro de 2019, e Ele encerrou esse ciclo dia 30 de setembro de 2020. Celebramos, glorificamos a Deus, levantamos um memorial. Dia 1º de outubro iniciou um novo ciclo. E eu acredito que Deus vai nos conduzir a fechar um ciclo importante na construção dessa igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Por isso, ao invés de eu escolher parar tudo porque está difícil de encarar, eu decidi:
Eu escolhi continuar trabalhando para Deus até o fim. Terceira verdade e última que eu quero deixar para vocês nesse processo de reconstrução. Anota aí. Primeiro, enquanto trabalhamos, Deus trabalha em nós. Segundo, olha só, enquanto trabalhamos para Deus, pessoas se levantarão contra nós. E terceira e última desse texto, que eu quero parar por aqui: enquanto trabalhamos para Deus, precisamos vigiar. É aquela expressão, não sei se aqui tem, no Rio tem, um olho no gato, outro no peixe. Eu estou aqui, mas estou aqui. Eu estou ligado, vigiando o tempo todo. Enquanto o povo reconstrói os muros, eles também vigiam. Eu olho para a palavra de Deus, versículo 23, olha só. Olha o que o texto vai dizer sobre isso. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tiravam as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Atenção, é o vigia. E o texto continua: e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Gente, é um povo que recebeu uma direção e entendia a sua responsabilidade. Tem que servir? Tem que bater escanteios e cabecear para o gol? Tem. Você vai fazer 2, 3 funções? Vai, porque faz parte. Mas existe um princípio muito importante nesse texto: faça isso, mas fique vigiando o seu coração, a sua mente, tudo aquilo que pode tirar o foco de Deus na sua vida. E o texto vai dizer que enquanto eles trabalhavam, ficavam atentos ao ataque do inimigo. Quem era o inimigo? Ou quem poderia ser o inimigo deles aqui? O que você quiser: críticas, o próprio ego, a própria autossuficiência, a preguiça, a rebeldia, e por aí vai. O autogerenciamento, ignorar a palavra de Deus, ignorar a orientação do seu líder, ouvir a oposição. É no ambiente de serviço que nós precisamos ficar mais atentos, porque estamos ocupados e acabamos ocupando aquilo que não deveria ocupar, e esse serviço começa a ocupar um lugar que não é dele, é de Deus. É uma linha tênue, porque se nós não vigiarmos, a nossa família pode ficar descoberta, a nossa vida pode ficar descoberta, a nossa igreja pode ficar descoberta, e o diabo vai entrar por esse caminho, pela nossa bondade, pelo nosso ato de amor. Mas ato de amor desconectado em Deus não passam de atos apenas, que podem ou não ajudar alguém. E aí o nosso casamento pode ficar descoberto, a nossa paternidade, a nossa maternidade pode ficar descoberta, a nossa intimidade com Deus pode ser abalada, o nosso chamado e o nosso ministério pode ficar assim em segundo plano, porque não vigiamos. Devemos continuar a nossa obra no reino, mas devemos continuar vigiando constantemente. Vigia, faça, realize, viva o seu ministério, faça com dedicação, faça com amor, mas vigie. E a história vai dizer que muitos dos trabalhadores na mão esquerda tinham sua ferramenta de trabalho, e na mão direita sua ferramenta de batalha. Como? Não sei. Tinham pessoas com essa habilidade. É um texto que nos inspira a continuar trabalhando para Deus. Precisamos, mas entender que precisamos fazer isso com o coração em vigia, com o coração em espírito, conectados em Deus e prontos para a batalha quando Ele nos convocar. E eu quero concluir. Eu quero dizer que nós fomos convidados por Deus para participar da construção dessa nova igreja, para participar da construção de novos corações. Somos uma igreja de recomeço, é ou não é? Tem tudo a ver. Deus está nos enviando pessoas que querem recomeçar,
que precisam ser reconstruídas. Ao mesmo tempo, nós também estamos sendo reconstruídos. E Ele está nos convidando a participar dessa boa obra, dessa construção maravilhosa. E na medida que isso for acontecendo, essa construção vai se tornando mais firme e sólida. Os muros vão sendo levantados com muita qualidade. Cada tijolo é colocado de uma forma pensada, sendo inspirada pelo Espírito e sendo movido pelo amor e pela graça de Deus. E eu não tenho dúvidas que será inevitável. Eu quero que você vá lá agora para Neemias 12. Eu quero terminar com esse texto. Corre lá. Olha só o que nos espera. Será inevitável acontecer conosco o que aconteceu com o povo de Israel. Neemias 12, versículos 27, 28 e 43. Olha só. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas. E aí eu quero ir para o versículo 43, olha só. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Eu creio que o ciclo nosso como igreja, e eu não sei quando isso vai acontecer, mas ele vai se concretizar nesse momento, quando os muros estarão levantados, quando essa igreja estará estabelecida por Deus nessa cidade, quando os membros dessa igreja, as ovelhas de Deus, estiverem consolidadas, não apenas umas com as outras, mas com a visão de Deus e com o próprio Deus, o nosso barulho de celebração será tão grande, que as pessoas se aproximarão de nós para saber o que está acontecendo e para festejar alegremente conosco. Você crê nisso? Eu creio nisso.